Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa que tem como foco trazer entrevistas com anônimos ou famosos que contem boas histórias. Mas antes de eu apresentar o convidado dessa noite, eu quero falar um pouquinho com você aí de casa sobre empatia. Alguns consideram a empatia a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Eu colocaria que a empatia é nada mais, nada menos do que a inteligência emocional. Por que eu trago esse assunto? Desfilando pela internet, a gente vê uma legião de haters, de pessoas que sem o menor pudor colocam a sua opinião, inclusive prejudicando, denegrindo imagens. E a gente quer tratar e trazer essa reflexão essa noite aqui para vocês, para que a gente consiga fazer um comportamento diferente, se posicionar com respeito. E aí as pessoas podem dizer assim, mas eu só falo a verdade, eu falo o que eu acho. Falar a verdade sem um fim objetivo de crescimento, né, sem ser uma crítica construtiva, é, na verdade, falta de educação. Então, se você não vai contribuir, se o que você vai falar não vai ajudar ninguém em nada, mantenha-se calado. É a dica. Empatia. Vamos desenvolver isso agora nesse final de ano. Bom, agora sim a gente vai apresentar o nosso super convidado dessa noite, o empresário Júlio Tedesco. Ele que tem histórias incríveis para contar, uma história de família, inclusive. O senhor concorda comigo sobre empatia, seu Júlio? Boa noite. Concordo plenamente. É exatamente isso. Quem não tiver nada de bom para falar, que não fale. E como a gente vê na internet essa terra de ninguém, né, seu Júlio? Muito. Isso aí deu chance para esse pessoal falar o que quer sem ter a mínima empatia. Exatamente. Bom, vamos começar pela sua história, a história da família Tedesco, que começa com um avô super empreendedor, é isso? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui contigo, Roberta. E a nossa história, realmente, ela começa lá por volta de 1934, 35. O meu avô gaúcho, morava em Bento Gonçalves com a minha avó, são filhos de imigrantes, e aí eles tinham uma pequena empresa de confecção, de malharia, e meu avô daí resolveu ir para Porto Alegre para fazer, ele tinha também uma empresinha que fazia ruas, né, calçadas, e eles foram morar em Porto Alegre. E aí, em 1935, por aí, uns amigos deles de Bento Gonçalves, que já estavam em Caçador, cortando araucária, né? Tinham madeireiras, e essa araucária era toda exportada aqui por Itajaí. Na época, com o objetivo do uso da madeira para móveis, para construção. Exatamente. A maioria da madeira que era extraída de todo o litoral, todo o sul do país, ela era para exportação, né? Principalmente Estados Unidos, Europa, e era para móveis e construção, tudo, né? Ou seja, desde o pau-brasil, a nossa madeira nativa ia para fora. E a araucária era uma preciosidade, né? Árvores enormes, árvores com 4, 5 metros de diâmetro, coisas monstruosas, né? E os amigos dele convidaram ele para ir fazer uma visita em Caçador. Como é que era o nome desse avô? Meu avô era Primo Tedesco. Seu primo. E aí ele pegou o trem, que eu só andava de trem naquela época, pegou o trem e foi a Caçador, porque ele tinha uma literatura italiana que ensinava a fazer pasta mecânica, pasta para fazer papel da madeira, né? Como é que ele chegou nisso? Como é que ele tinha um sonho. Ele ganhou esse livro de um parente dele que veio da Itália. Então a pasta fazia a madeira. A madeira, ela quando se rala a madeira, como se ralar um queijo, fica aquela fibra. E aquela fibra misturada com água, depois ela fica como um papelão, assim, não é? E aquela é a fibra que dá início à fabricação do papel. Todo papel é feito de fibra, né? Ou seja, ele tinha uma receita para fazer papel. Ele tinha uma receita e tinha um sonho, né? Ele guardava esse livro, assim, era o sonho dele. E aí ele foi para Caçador, chegou lá, aquela floresta imensa, só andava a cavalo, né? Ele gostou da região e aí ele procurou lá as terras. Ele tinha um teodolito que ele fazia as medidas das ruas lá em Porto Alegre. Achou uma queda d'água e aí comprou aquelas terras, e ali era o sonho dele fazer a primeira fabriqueta dele. Voltou a Porto Alegre, vendeu a empresinha que ele tinha, minha avó vendeu a máquina de malha e foram para Caçador, né?
E lá em Caçador construíram um casebre para eles morar. Caçador é uma cidade muito fria. Caçador já tem temperatura registrada de 13 graus, 14 graus abaixo de zero, né? E aí ele montou a primeira fabriqueta dele. A fabriqueta dele consistia numa roda de pedra, uma roda enorme de pedra, onde a madeira era prensada, e essa roda moía a madeira, fazia aquela pasta, e essa pasta, aí ele começou a fazer o papel, né, e vendia até para a Klabin, que a Klabin já tinha fábrica no Paraná, ele vendia como matéria-prima. Mas ele já começou a fazer também o papelão dele, né, a própria fábrica de papel. E aí, então... Obviamente um pioneiro. Pioneiro. Ele foi esse equipamento de pasta mecânica, que se chamava, ele foi o pioneiro em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná. E aí depois teve assim centenas de fábricas desse tipo dele, né? Que era tudo movida pela força da água, né? Nós estamos falando de que ano ainda? Década de 30? Sim, década de 30, 1938, 39, exatamente. E o primeiro registro da empresa mesmo, ele fez em 1938. E aí, como a fábrica era afastada uns 10 quilômetros da cidade, que a cidade era um vilarejo também, ele fez a primeira casa dele, né? E os funcionários também tinham casas, porque não tinha como se locomover. Um fato curioso, meu avô sempre foi muito ligado em energia, e ele comprou uma área grande lá em Timbó, grande, e aí, junto com a família Fauro, eles fizeram a primeira usina hidrelétrica para fornecer energia para Caçador. Ele conseguiu a concessão do Estado, do governo federal, e aí, então, Caçador só teve energia por causa do meu avô e do Fauro, que também tinha esse espírito, e aí montaram uma companhia de fornecimento de energia, né? Então, toda a energia que se consumia em Caçador, antes da usina deles, era com geradores, com as locomotivas das serrarias, né? Então não tinha energia mesmo. E aí a cidade começou a crescer. A cidade cresceu, alguns anos depois a usina já não dava mais conta para fornecer energia. Eles fizeram um acordo com a Celesc, que a Celesc assumiria a energia de Caçador, desde que tivesse tudo montado, quando aí eles desligavam a usina. E foi feito assim. A Celesc montou todas as redes e quando estava tudo pronto, a Celesc ligou a energia deles e eles tiraram a usina. A usina do ar. E essa usina funciona até hoje fornecendo energia para a nossa empresa, né? Que loucura isso. É uma Bom, loucura. mas pelo que o senhor descreve, esse avô, ele não era nem apaixonado por madeira nem por energia. Ele era apaixonado por inventar, inovar, pela curiosidade. Ele era um pioneiro mesmo, assim, um visionário, um sonhador. Ele ganhou o título de cidadão comendador da árvore, porque ele plantava pinhão, ele pegava os pinhão e plantava pinhão e chamava ele de louco, né? Porque todo mundo cortava os pinheiros e ele plantava. E a matéria-prima da nossa empresa, que naquela época eu nasci em Caçador, lá na fábrica, na casa da fábrica. O meu irmão mais velho nasceu em São Paulo, ele tinha 3 anos mais que eu. A nossa família inteira morava ali. Aí nós íamos junto com os motoristas de caminhão nas serrarias buscar os resíduos das serrarias, que era a matéria-prima dele. A tal da serragem. Era o resíduo mesmo, a serragem se aproveitava para queimar, para fazer vapor. Mas eram os pedaços de madeira, que naquela época, como Araucária era muito abundante, os pedaços de madeira eram enormes, né? Os refugos que eles chamavam, né? E todo o refúgio era matéria-prima dele, né? Então, eu e meu irmão, nós íamos muito com os... Ou seja, reciclava até nisso. Reciclava nisso, né? E aproveitava. E não deixava ninguém cortar uma araucária que não fosse assim para produção, né? E plantava. Então, uma coisa interessante, naquela época, os italianos todos, né? Aos domingos, todo mundo saía para caçar passarinho, né? E nós, crianças, nós íamos juntos. E a gralha azul, quem matasse uma gralha azul era demitido imediatamente, porque a gralha azul ela tem
por instinto, ela tem a função guarda, de semear. Ela guarda, ela esconde o pinhão, né, para comer depois, só que ela planta, ela bota exatamente na posição que vai nascer a araucária, né? Então todo mundo sabia, se alguém matasse uma gralha azul, estava demitido da empresa, né? Então ele tinha esse espírito, já tinha pelo menos essa situação. Até por isso a gralha azul é um dos símbolos da festa do pinhão e tal, exato. Porque é uma das árvores que ajuda a espalhar essa espécie. Exatamente. Bom, nós falamos até agora da infância, né? Lá em Caçador, do avô empreendedor, e a gente já no próximo bloco vai chegar no pai do seu Júlio Tedesco, que chega a Balneário Camboriú por um acidente. O avião ia cair e ele resolve pousar. Mas eu conto essa história no próximo bloco, volto já. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje tendo o prazer e a honra de receber aqui no nosso estúdio o empresário Júlio Tedesco, com histórias incríveis. Ele contava do avô empreendedor, que foi um pioneiro na indústria do papel e que já tinha naquela época toda uma preocupação ambiental e ecológica. Bom, esses avós, esse avô e essa avó, tiveram quantos filhos? Teve um filho. Tiveram um filho só, que é o seu pai. Que é o meu pai, o Normando. E meu pai também era um visionário. Meu pai trabalhava na empresa quando a empresa começou a crescer. Não era normal ter um filho só, seu Júlio? O que houve? Não, a minha avó parece que ela perdeu um primeiro filho, e aí teve o segundo, e daí eles não quiseram ter mais filhos, né? E meu pai teve 2 filhos, o Marco, meu irmão já falecido, e eu. Então, nossa família, até ali, ela era pequena ainda. E só para complementar do caçador do meu avô, hoje a nossa empresa é uma empresa que nós fabricamos celulose e papel, fabricamos saco para embalar cimento. Nós somos o maior fornecedor de sacos para o mercado nacional, é a nossa empresa que produz, né? Nós temos 4 PCHs, a energia elétrica própria, tudo pelo início que o meu avô deu a esse complexo todo. Meu pai trabalhava junto, meu pai morava no Rio de Janeiro, era jornalista, e meu pai veio para Caçador para ajudar meu avô. Mas meu pai era muito inquieto, assim, irrequieto. Então ele fundou lá o Aéreo Clube, participou da Associação Rural para ajudar os pequenos produtores, enfim. Mas aí um dia meu pai resolveu vir para Itajaí para aproveitar o transporte da madeira, os caminhões que voltavam vazios, descarregavam a madeira e voltavam vazios. Então ele teve uma ideia de vir aqui para ver se podia levar peixe e camarão para abastecer o oeste com aqueles transportes, né? Mente inquieta, né? E naquela época de Caçador aqui, quando a gente vinha para Balneário Camboriú, depois, isso muitos anos depois, se levava 12 horas de carro. Então era um... Hoje é quanto? Hoje se leva aí umas 4 horas, né? Nossa! Então, e os caminhões levavam muito mais, né? Então ele veio, pegou um pequeno avião, um monomotor, e veio para Itajaí. Mas quando chegaram na região, ele achou muito bonito e pediu para o piloto dar uma volta aqui na região toda. Quando estavam passando aqui por Camboriú, ali, Laranjeiras, por aí, o avião deu uma pane e aí eles pousaram na praia. Pouso forçado. Pouso forçado de emergência, né? E aí exatamente na Barra Sul ali, né? Então aí quando eles desceram ali, ficaram esperando algum recurso, alguma coisa, né? Ele ficou ali conversando com os pescadores e tudo, né? E ele se encantou pela região, né? E aí, futuramente, ele descobriu quem eram os donos, né? Que era a família do Conde Reis. E aí meu pai fazia amizade muito fácil, daí foi lá conversar ali em Cabeçudas. E, no fim, acabou comprando uma área enorme, né? Do Hotel Fischer para baixo. Quantos metros quadrados? Eram uns 500, 600 mil metros quadrados. É a Barra Sul toda? É a Barra Sul toda. Uhum. Só não fazia parte ali o Baturité. O rancho do Baturité, que era do Baturité mesmo, né? E já existia, então? Já existia. Na época que meu pai comprou... Final dos anos 70? Não, na época que meu pai comprou não existia o Baturité, mas o Baturité tinha o terreno ali. Uhum. Isso foi assim, 1948, 49. Ainda lá atrás. Aí foi feito o rancho do Baturité,
que era do Baturité, e depois, mais tarde, o Dimas Campos, filho do Baturité, tinha boate aqui no centro, em Balneário Camboriú, e ele queria fazer uma boate lá embaixo. Daí ele comprou do meu pai o terreno onde era a boate do Baturité, né? Então aí ficou a boate e o rancho que não era. Mas aí já estamos nos não, anos já 70, né? já Bom, mas aí o seu pai sai da Barra Sul com 2 negócios fechados, né? Deve ter Sim. convencido os pescadores a vender peixe e camarão e encontrou o terreno que No mais fim, tarde ia ser um outro grande negócio da família. No fim, o negócio da venda de peixe e camarão não vingou, porque eu acho que o problema era transportar isso refrigerado e tudo, né? Os caminhões eram para transportar madeira. Mas o que aconteceu é que ele conseguiu entender que isso aqui seria um grande negócio. E eu mesmo questionei ele algumas vezes por que ele tinha essa área enorme aqui, né? E trabalhava tanto para fazer todos os benefícios que precisava fazer na área, as benfeitorias, tudo, né? E ele dizia assim, não, isso aqui um dia vai valer muito, né? Sempre dizia isso para nós, né? E aí, então, realmente, ele já tinha a ideia de fazer o teleférico, né? Quando surgiu isso? De que experiências que o teu pai tinha que resolveu fazer isso aqui? Ele, em 1970, ele viajou para os Estados Unidos e para o Japão. Ele e minha mãe ficaram lá uns 30, 40 dias, principalmente no Japão, que eles foram lá olhar máquinas para a nossa indústria de canoas, que é uma indústria de caixa, que ele fez essa indústria em 1960. E aí ele voltou já com a ideia de fazer um camping, né? Porque como a gente tinha muita terra, e naquela época tinha invasões, né, de terra, então ele já veio com a ideia de fazer o camping. Aí nós já começamos a fazer o camping, e aí depois, acho que provavelmente 73 mais ou menos, ele já começou a falar em fazer o teleférico, porque ele tinha comprado ali no morro onde tem o teleférico, tem aquele morro se chama Morro da Aguada, tem uma fonte de água muito grande ali. E ele comprou isso antes, lá por 1950 e poucos, ele comprou aquela fonte de água, né, o terreno ali, porque Camboriú não tinha água, né, antes ali 60, 50 e poucos, e não tinha água nem luz. E ele queria trazer a água de lá. Só que daí, esse terreno todo, ele pega da beira do mar ali e vai até o topo do morro, pega tudo. Pegou Ou seja, ele mirou no passarinho e acertou o avião, né? E aí ele começou a falar em teleférico, né? Tem um desenho feito por um arquiteto, isso de 1950 e poucos, de um teleférico, né? E aí nós fizemos, na sequência, o boliche, nós fizemos. Ele faleceu, meu pai faleceu em 78, né? Nós inauguramos o boliche em 78, e aí, com a ideia dele, do teleférico, a gente desenvolveu a ideia, e depois aí nós fizemos o teleférico, a gente inaugurou em 1999. Seu pai acabou morrendo muito jovem. Meu pai morreu jovem, ele morreu com 69 anos, mas meu pai fumou muito, né? Pagou por isso, morreu de efisema pulmonar, né? Meu avô morreu com 88 anos, em 1973, né? 5 anos antes apenas. Meu avô morreu pela idade mesmo. E aí eu assumi a empresa com 25 anos, por aí eu assumi todo o grupo, né, empresarial, porque era meu irmão morava em Caçador, então eu assumi o grupo todo, e aí toquei. Hoje eu sou presidente ainda, né? Seu Juliano, é curioso e é importante a gente dizer para a nossa audiência que quando a gente fala dos anos 60, 70, Balneário Camboriú, além, claro, de ser um descampado, não tinham prédios, não tinha nada, não existia o hábito do veranear, né? Não existia turismo, isso aqui era tudo de pescador, as pessoas vinham para comprar um peixe, um camarão fresquinho, olha lá, né? Inclusive as casas, as coisas nem eram para o mar, né? No começo eram viradas para a rua, né? O mar era tipo, né? Convivia-se com tranquilidade. Exato. Essa coisa começa nos anos 70, né? Do veranear. Nos anos 70, exatamente. Porque quando nós vimos, desde que eu nasci, eu vinha para Balneário Camboriú, e meu pai vinha veranear. E aí eu me lembro que a gente ficava na praia e meu pai fazia, porque os carros andavam pela praia, né? Tinha pouco carro, sim. Mas aí meu pai fazia 2 valetas grandes, longe de nós, para o carro diminuir a velocidade, porque não era tanta velocidade, mas sempre tinha o risco, com criança e tudo, né? Então,
trânsito era pouco. Ou seja, a primeira casa de veraneio, uma das primeiras, deve ter sido seu pai. Foi uma das primeiras. Tinha aqui o pessoal aqui que já eram os pioneiros aqui no centro, tudo já tinha essas residências, né? E tinha talvez 2 hotéis, né? Meu pai, quando vinha, às vezes se hospedava ali. Depois ele fez uma casa, né? Então, mas era assim, não tinha essa tradição de veraneio. Depois que veio. Meu pai fez dali praticamente do Hotel Fischer para baixo, a Avenida Atlântica toda foi feita por ele, né? Com pedras de paralelepípedos, né? E aí começou a viabilizar o trânsito na Avenida Atlântica. Eu vou acabar confessando a idade, mas eu lembro dos paralelepípedos. Exatamente. anos 80, eu acho, 90, que ainda tinha os paralelepípedos. E aí ele começa a usar esse terreno também preocupado com a história da invasão. O senhor falou do camping, e aí ele colocou o shopping de verão, outras atrações, o boliche, e começou a transformar a Barra Sul realmente num lugar de lazer, não de moradia, não de veraneio, mas de lazer da cidade. Exatamente. E ele vendeu alguns terrenos, porque ele precisava de dinheiro para fazer as urbanizações que precisava, e depois, mais tarde, alguns desses terrenos que ele vendeu eu comprei, né? Mas e aí começou esse negócio de lazer. Aí foi feito o restaurante Bigulão, a boate, tinha uma boate ali que era do lado do Baturité. Então, essas coisas começaram a se desenvolver. Aí depois nós fizemos o shopping de verão, né? O Bondindinho, né? O shopping de verão, inclusive, era onde acontecia o escrutínio da eleição, que ainda era com cédula, se fazia lá. Que era um ambiente bem grande, né? E o primeiro equipamento de lazer que meu pai fez foi o mini golf, lá na ponta, bem na ponta da Barra Sul. Ali foi o mini golf, era um sucesso para as famílias, então era uma coisa assim, porque quase ninguém chegava na Barra Sul, né? Pouca gente vinha, né? Então... Seu Júlio, e aí o senhor fica, né, com o legado de um grupo de empresas, mas também com o legado de colocar em prática o sonho do Bondindinho. Foi um investimento bem alto, foram anos de trabalho. Conta um pouquinho como é que isso acabou saindo do papel. Os bondinhos eram só uma coisa, o Bondindinho, esse Bondindinho que anda, esse Bondindinho nós compramos, eles eram assim uns carros velhos, puxado por umas caminhonetes Ford velhas, não funcionava. E aí nós compramos e aí fizemos esses Bondindinhos, né? Até isso tem a ver com os Tedescos. Sim, isso aí. Aliás, Balneário Camboriú tem que levantar uma estátua para os Tedescos aqui, mas enfim. E aí o teleférico, os Bondinhos. Aí nós, mais ou menos ali por 96, por aí, 95, a gente começou a pensar em fazer o teleférico. E aí era uma época... Desculpa lhe interromper, mas o papo estava tão bom que eu acabei esquecendo de lhe oferecer o bolo, que é uma tradição aqui do Papo Reto. A gente quer receber o nosso convidado como se fosse em casa, e a gente quer que ele fique bem tranquilo e conte pra gente tudo que ele não conta pra mais ninguém. Tá bom? Tá, seu Júlio? O senhor pode contar tudo aqui pra nós hoje. Tá, não, tudo bem. Vou lhe servir esse bolinho de limão aqui, uma delícia, por favor. Ok, muito obrigado. Continuamos com a história do teleférico. Isso. Então, aí nós começamos a fazer para pensar no teleférico, e era uma época difícil, o dinheiro não era tão fácil, e aí então a gente, por intermédio do fabricante do equipamento da Itália, a gente soube que tinha um pessoal de Joinville que queria fazer um teleférico em Joinville, mas eles achavam que Joinville não tinha assim muita chuva, que Joinville não tinha tanto turista para isso. E aí a gente fez contato com essa família Bogo, né? E eles adoraram a ideia. Aí nós fizemos uma sociedade, né, com os Bogo. E aí em 1999 nós inauguramos o teleférico, né? Fizemos o teleférico aumentando a ideia do meu pai, passando pelo morro e indo para Laranjeiras, né? Então o teleférico foi um sucesso, até hoje é um sucesso, né? E é um ícone aí do turismo para Balneário Camboriú. O que a gente fala em termos de investimento e de tempo e de captação de recurso que o teleférico representou para a sua família e para o senhor? O teleférico, se nós falarmos em termos de teleférico hoje, um teleférico igual ao que nós temos aí, a gente pode estar falando aí num investimento de uns 15 milhões de dólares, né? Então é bastante dinheiro, né? Fora o terreno, porque o terreno já era nosso, né? Então isso aí teve uma facilidade, mas o equipamento mesmo
é uns 15 milhões de dólares que custaria. E acaba profissionalizando todo o setor, né? Porque quando sim. você traz equipamentos, e eu acho que Balneário Camboriú é um sucesso não só pelas belezas naturais, tem praias lindas, mas se a gente for comparar, Bombinhas tem praias tão bonitas quanto, ou até mais, exatamente pelo espírito empreendedor dos seus gestores, dos seus empresários, que permitiram a abertura de equipamentos de turismo, né? Aqui nós tínhamos, por exemplo, Balneário Camboriú é famosa pelo comércio, as pessoas adoram se dar uma voltinha para comprar alguma coisa no verão. A Barra Sul, né, pelas suas noites, atraíram muitos jovens, e os jovens, obviamente, traziam os pais e assim por diante. Então, todo esse enredo à construção civil, né, fez com que Balneário fosse o sucesso, né, alcançasse o sucesso que é hoje. Você concorda? Sim, concordo. E é exatamente isso. Porque mudou, né? Mudou o turismo de Balneário Camboriú, né? As pessoas, à noite agora passou um pouco, né? Ela tá dispersa, né? Não tem mais aquela concentração, né? Mas o pessoal tem esses equipamentos agora. Tá inaugurando a roda gigante, né? Tem o aquário, então isso é importante para a cidade, né? Que aconteça isso. Mas o teleférico foi o pioneiro, né? E dos investimentos que a família Tedesco fez, qual foi o apoio, se houve, financeiro ou institucional, da parte governamental? Não, a parte do governo não tem assim muito apoio. A prefeitura na época nos deu isenção do imposto municipal, o ISSQN, para 10 anos, né? Esse foi o benefício que a prefeitura nos deu. Mas a gente foi com capital próprio, com trabalho próprio, né? A gente teve esse trabalho todo. E depois veio a Marina, né? E aí a Marina já vem um tempo depois que também isso é assunto para o próximo bloco, senhor. Tá bom. Então, olha só, até trazendo ainda para essa questão do investimento público e privado, das parcerias que hoje se falam, né? Que antes eram impossíveis, hoje a lei permite essas parcerias público-privadas. A importância dessa união dos recursos privados, porque assim, foi um investimento, foi a realização de um sonho, foi tirar do papel uma coisa que seu pai idealizou, mas é também um investimento que provavelmente daqui 3 gerações dos Tedescos, né, esteja um deles sentado aqui e uma bisneta dos Dietrich contando esse pioneirismo de hoje, né? Então é para muitas gerações. Exatamente, Eu tenho assim uma percepção de que a iniciativa privada precisa estar na frente dos investimentos, né? Eu acho que essas estatais, isso aí tudo tinha que ser privatizado, né? Porque não tem como o governo administrar tudo isso, né? E uma coisa interessante, talvez eu tive isso aí, o transporte público é um problema. Você vê agora com essa pandemia, as empresas, nós vendemos o Bondidinho e a Expressul, que era a minha, a gente já vendeu há bastante anos. Por quê? Porque a gente percebia que não tem como a empresa ser rentável diante de todos os benefícios que os políticos querem impor à população, mas sendo empresa privada, ou se ela for estatal é pior ainda. Então não adianta dar a passagem de graça, alguém vai ter que pagar, né? Então é por isso que esses projetos de qualquer investimento pode ser que o governo participe junto, mas tem que ter iniciativa privada para tocar isso, porque senão não vai para frente. Ao governo deveria caber o que a Constituição ordena, né? Cuidar de saúde, educação, infraestrutura, e deixar para os gestores, né, e para os investidores esses equipamentos e esses investimentos que fazem a economia girar em outras áreas. Exatamente, é isso mesmo. Gente, nós estamos conversando hoje com o Júlio Tedesco, vamos para uma breve parada para ele experimentar nosso bolo, tomar uma aguinha, e no próximo bloco, aí sim, vamos falar da Marina Tedesco, um dos equipamentos também mais famosos do litoral catarinense e brasileiro, e o que ele pensa sobre transatlânticos, chegadas e outros projetos mais. Voltamos já já.
Estamos de volta, esse é o programa Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje com um convidado muito especial. Nós estamos falando do empresário, do investidor, do homem das histórias de Balneário Camboriú, um dos principais percussores do turismo aqui com equipamentos importantes, Júlio Tedesco. Não estou puxando saco não, a história já contou, ele mesmo nos trouxe aqui desde o avô, do pai, é um DNA empreendedor. E aí chegamos no seu Júlio, terceira geração de empreendedores, e que resolve então construir uma marina. A sua relação, e é engraçado porque a sua relação com o mar não é necessariamente de paixão. Não, não é. Bom, primeiro o bolo está uma delícia, muito obrigado. Não é, eu fui ter barco 2 anos depois da marina ter inaugurada, né? Meu negócio era mais terra, mais carro, então, mas a marina a gente tinha a percepção que aquele terreno que nós tínhamos ali, onde era o camping, ali tinha que ser feito uma marina, né? Então nós começamos a pensar nisso. Aí as minhas 2 filhas, a Juliana e a Patrícia, elas foram, primeiro foi a Juliana, elas foram para Vancouver para estudar inglês e aí eu e minha esposa, nós íamos lá visitá-las. E o apartamento que elas tinham alugado era exatamente em frente ao Stanley Park, que é um parque maravilhoso, tem 10 quilômetros de circunferência, e eu caminhava todo dia, e daí uma marina enorme na frente, né? Enorme. Então era aquele trânsito de barcos, de aviões, hidroaviões pousando e tal. E aí eu falei para a Juliana, quando tu voltar, sair de Vancouver, tu não vai para o Brasil, tu vai para os Estados Unidos e vai visitar lá o que for possível de marinas, né? E quando tu voltar, nós vamos fazer a marina. Aí depois a Patrícia foi, a gente continuou indo visitá-la e tal, e cada vez ficava mais forte a ideia. E aí aconteceu isso. Quando a Juliana voltou, a Patrícia já era diretora do teleférico, né? Cuida do teleférico até hoje, e a Juliana veio para nós fazer na marina. Então aí nós começamos a obra, tivemos 2 anos de licença e 2 anos para terminar a obra, foi uma obra grande, né? E quando a gente fala 2 anos para construir uma marina com toda a infraestrutura de cais, de arrimo, de suporte, de tudo que precisa, a gente tem certeza daquilo que falou no último bloco, que é realmente a iniciativa privada que tem que tocar. Imagina se essa fosse uma obra pública. Não, é verdade. Né? Uma escola, às vezes, fica 10 anos para ficar pronta. Exatamente. Então, aí, Roberta, nós trouxemos uma arquiteta do Rio de Janeiro, o nome dela é Vera. E a Vera ficou conosco aqui 3 dias, né? Para olhar tudo e tal. E a gente sempre almoçava ali, na Casa da Lagosta, por ali. E aí, no último dia, ela chegou e disse assim, Júlio, tu tem certeza que tu quer fazer uma marina? Eu digo, claro, né, Vera? Tu tá aqui, já viu que... Ela chegou assim, mas fazem 3 dias que eu tô aqui e eu não vi nenhum barco passar aqui na frente. Eu digo, mas essa é a certeza que nós temos. Né? É mais ou menos como aquela história, né? Plante a flor e os pássaros virão, as borboletas virão, né? Exatamente. Eu tinha certeza que se tivesse o equipamento, as pessoas acabariam movimentando esse mercado. E aí, de fato, né, como o senhor falou, 2 anos de obra, 2 anos para conseguir o licenciamento, 4 anos depois, a Marina Tedesco é inaugurada. E para muita gente que não é desse universo, que não teve ainda o prazer de ter um barco ou de usar um barco, qual é exatamente o serviço de uma marina? A marina, nós alugamos as vagas, né? Tanto as vagas molhadas, onde o barco fica o ano inteiro na água, né? O proprietário depois só tira uma vez, nós tiramos o barco para eles, nós temos um equipamento que tira barcos até de 50 toneladas. E aí eles tiram toda aquela craca que forma, botam lá tinta nova e tal, e tem as vagas que são as vagas secas, que são nos hangares, né? Então, isso é um serviço que a Marina presta. Tiramos os barcos das vagas, colocamos na água. A Marina, além disso, ela permite o serviço de manutenção dos barcos, né? A limpeza e cada dono, obviamente, com a sua tripulação, com a sua equipe. E tem muitas empresas que trabalham em função da Marina, né? Muita gente.
Então, A gente nem imagina o quanto, né, seu João? Desculpa interromper. É muita gente mesmo. Assim, a gente pensa mecânicos, a gente pensa marinheiros, parte que elétrica, é o óbvio, né? A parte elétrica, mas assim, ó, decoração, tecidos próprios para o setor náutico. A parte de estufaria é uma coisa que dá muito trabalho, muita manutenção, então tem pessoas especializadas. A parte de pintura, bom, tudo, né? Máquinas. Um barco grande aí tem motor de 1.500 cavalos, 2 motores de 1.500 cavalos, 2.000 cavalos, né? Então, são essas coisas, geradores, dessalinizador, né? Então, essas coisas que vão acumulando e dando manutenção também, né? Quantos barcos hoje é a capacidade da Marina? A nossa Marina tem capacidade para 480, 490 barcos. Nós estamos aí por volta de 400 barcos, né? E isso é considerado médio porte? Até grande porte também. Nós temos iates aí, temos iates de 104 pés, né, que já são iates grandes, né? Bom, para que isso fosse possível, teve um trabalho de desassoreamento do rio, né? O canal precisou ser preparado para isso. A gente faz dragagem constante nele, né? Porque desce muito sedimentação, né? Muita areia. Tem uma empresa especializada que é licenciada para fazer isso, né? Então ela faz esse trabalho constante, né? E a gente também tem uma coisa importante que as pessoas talvez não saibam. A gente paga o uso das águas, né? A Marina, o barco pirata, que também é nosso, se paga o imposto, paga uma taxa para o SPU, que não é pouca, e também, aonde foi feito o atracadouro, foi feita uma licitação para usar aquelas águas, para trazer os navios. Área de marinha, né? Que se chama. É área de marinha, mas as águas pertencem... Agora é a prefeitura, né? Agora é a prefeitura que tem o domínio disso. Mas para isso foi feita uma licitação, nós ganhamos a licitação, nós pagamos mensalmente para usar aquela água ali para onde vêm os barcos, os navios, né? Um dado interessante que as pessoas não sabem, o teleférico, nós pagamos uma taxa para o SPU para passar por cima do rio. Né? Porque passa por cima das águas. Porque passa por cima das águas. Então, essas coisas que encarecem também a manutenção de uma marina, né? Mas depois que nós fizemos essa nossa marina, se criaram em torno do rio Camboriú mais de 10, 12 marinas. Então, hoje, nós devemos ter aí de iates no rio Camboriú, nós devemos ter perto de 1.600, 1.700 barcos, né? Com certeza isso. E gira toda uma economia, né? Por exemplo, um marinheiro, né? A gente fala de empregos. Vocês têm ideia de quantos empregos diretos a Marina gera? Sim, nós, entre a Marina e o teleférico, nós geramos próximo de 1.000 empregos diretos e indiretos, né? Ali a Marina, ela emprega uma grande parte das pessoas que trabalham ali, são filhos de pescadores que moram na Barra, né? Porque eles já têm esse conhecimento, tudo. Então, não trabalham só para a Marina, trabalham para os donos do barco, trabalham na manutenção, trabalham na limpeza dos barcos. Então, é uma gama de coisa que vai se formando, né? Um potencial de ganho bastante atrativo, né? Um profissional de barco, um marinheiro... Um marinheiro, ele ganha um capitão, ele pode ganhar de 4.000 até 10.000 reais por mês, né? Dependendo do tamanho do barco, e às vezes ganham até mais, se o barco for maior, ganham até mais, né? Então, e, aliás, né, esse mercado, além de ser uma tendência mundial, né, a questão do barco, das terras se voltarem para as águas e usarem, né, as águas do planeta nesse sentido de navegação e lazer, a pandemia teve um efeito contrário a outros setores, né? Aumentou bastante o mercado de barco. Exatamente. Então, um dado interessante, viu, Roberto? Nós, toda a água da chuva, nós temos grandes depósitos embaixo do subsolo, embaixo do piso da marina, nós temos grandes reservatórios, então todos os barcos e todo o piso da marina é lavado com água da chuva, né? A gente não usa água do município para fazer esse serviço. E sempre, né? tem água no reservatório. Sempre tem. E a Marina, pelo terceiro ano, e agora ela ganhou esse ano também um prêmio internacional da Bandeira Azul, né?
Então, para quem não sabe, a Bandeira Azul é um organismo internacional que avalia a qualidade da sustentabilidade das águas, né, das praias e dos equipamentos envolvendo água. Isso, então, e é rígido isso aí, tem fiscalização anual, eles vêm, verificam tudo. Então, nós já pelo terceiro ano, a gente já tem esse prêmio de Bandeira Azul, que é uma honra para nós, né? Então, e que demonstra essa preocupação com todos os detalhes. É, e aí, como a gente falava, esse mercado cresceu bastante. Cresceu muito. Vocês percebem isso, uma procura por barcos? As pessoas compram, alugam, existe esse serviço? Sim, existe. Com a criação da Marina aqui, as próprias fábricas os fabricantes de barcos, estaleiros, né, eles também cresceram, né? Veio para Itajaí um estaleiro italiano grande, depois a Marina de Itajaí foi feita também. Então isso aí tem um comércio muito grande. E por incrível que pareça, agora na pandemia está faltando barco, né? As fábricas não conseguem entregar os barcos, as entregas são... Sempre o barco também tem um tempo de entrega. Inclusive os maiores, né? Principalmente os maiores. Mas assim, o movimento que tem dado nos fins de semana, às vezes é parecido com o movimento que dava nos verões, né? E é completamente compreensível, porque as pessoas, obviamente, confinadas nas suas residências, impedidas de viajar, de ir a restaurantes, de passear, viram no barco, que é um espaço seguro, né, protegido, sem proximidade, a chance do lazer. E até, como tu também falou, aluguel de barco também tem um mercado muito grande. Nós não alugamos barcos, né, mas os proprietários de barcos que estão na Marina, já tem vários proprietários que alugam barcos ali, né? Então, é um outro mercado também que se aquece. Vamos aos transatlânticos. Certo. Seu Júlio faz a Marina, atrai todo um turismo naval, né? Isso. E aí também aproveita o fato de que a nossa região é muito profícua, né? Já era um polo de transatlânticos e começa a trazer transatlântico para cá, seu Júlio? É isso mesmo? Isso foi em que ano? Foi em 2013 que nós começamos a falar nisso e pegar a primeira licença com a prefeitura, e aí a gente começou a trabalhar nisso, e aí foi 2017 que veio o primeiro navio, né? Mas as companhias, elas tinham uma vontade muito grande de vir para Balneário, só que não tinha essa estrutura, né? Então aí nós montamos toda essa estrutura, aquilo que eu te falei, nós provocamos essa licitação das águas ali, para fazer exatamente isso. Aí fizemos o terminal ali, o atracadouro, né? Lembrando que o transatlântico para 1.200, 1.500 metros, para longe da praia, né? E é um sucesso, né? Porque nós temos ali um esquema tipo aeroporto, né? Com todos aqueles equipamentos de raio-x para bagagem, tudo, porque... e também o nosso atracador é considerado um dos melhores do mundo. Porque o passageiro sai, vai fazer as compras, vai passear e tudo. Quando ele volta, ele já passa ali nos scanners ali, a bagagem dele, a bagagem de mão, que é o que ele traz de compras, né, já é revistado ali. Então, quando ele entra no navio, não tem mais problema, porque o problema no navio é que eles teriam que passar num raio-x lá no navio, né? Então, isso causava um problema. Então, a gente tem capacidade hoje de fazer um desembarque ou um embarque de 2.000 pessoas por hora, né? Isso é um trabalho muito grande. Né? Muito além da demanda, inclusive. Muito além. Bom, aí começa desde 2017 a ver os transatlânticos, porque não é só a questão da estrutura, é uma negociação, né? Porque todas as cidades querem que o transatlântico atraque lá, porque é um turismo de alto poder aquisitivo, que compra na cidade e que não traz todos os problemas, né? Às vezes de esgotamento, de água, de consumo, porque ele tem isso no navio e ele vem só para gastar o rico dinheirinho dele. E aí, claro, isso também atrai o olhar de outros investidores e nasce um tal de BC Port. Eu queria a sua posição sobre esse projeto. Não, a BC Port eu acho que é uma ideia que não tem pé nem cabeça, né? Porque você imagina, o projeto dele, da BC Port, é colocar um porto exatamente na foz do Rio Camboriú, na foz, não é? Um porto que fica com 2 navios ancorados, mas não é só um porto. Ele pretende fazer um grande centro comercial, não é? Em cima do mar. Então, seria um shopping com 60 lojas,
um hotel com 300 apartamentos, 27 restaurantes e fast food. Então, abastecimento dos navios, isso não tem como alguém que conheça Balneário Camboriú e tenha um pouquinho de consciência e raciocínio, ver que aquilo ali é uma coisa que é impossível fazer, né? Então, não tem como um investimento... Para aqueles que devem estar em casa dizendo assim, mas ele está falando isso porque vai atrapalhar o negócio dele. Não, pelo Quais contrário. são os argumentos? Por que não dá? Bom, em primeiro lugar, para mim, quanto mais pessoas viessem para Balneário Camboriú, melhor para nós, porque nós temos o teleférico, e também para Balneário. Então, para mim, não é um concorrente, né? Não seria um concorrente. Primeiro porque, você vê, eles teriam que fazer uma dragagem exatamente na foz do rio, ali onde começa o mole ali, uma dragagem de 14 metros de profundidade, onde a profundidade hoje é 3, 4 metros, que é o natural, né? Outra coisa, ali nessa parte ali, nós temos um criatório de coisas naturais e marítimas ali, de peixes, caranguejos, tudo ali, tartaruga, né? Tudo ali naquele costão ali, né? E isso aí fatalmente acabaria com isso, né? Acabaria porque essa dragagem, esses navios colocados ali, você veja bem, a Veneza tirou os navios, a população fez uma revolução lá para os navios saírem de dentro do canal de Veneza, porque estava acabando com Veneza, porque os navios, na hora de se movimentar, eles usam todos os motores, tudo, né? E quando ele está parado lá fora, ele também usa alguns motores só para ele não se mexer muito. Mas quando eles vão se mexer ali no porto, é uma coisa. Barcelona está tirando os navios dentro da cidade. Então, isso aí causaria um transtorno fantástico no rio, porque eles dizem que eles abasteceriam o navio com balsas, né? Os passageiros talvez ficassem num outro local e viessem também com balsas, com alguma coisa. O abastecimento de água. Imagina abastecer um complexo desse, abastecer os navios de água, energia, né? Não tem, se vocês olharem o projeto dele, não tem lugar para entrar uma ambulância, nem bombeiro, porque o acesso que ele tem é por cima do mole, que é um bem público, né? Então, ele estaria usando um bem público para se beneficiar de um negócio próprio, particular. Resumindo, ele ocuparia uma área equivalente a um terreno de frente para o mar, em Balneário Camboriú, que chegaria hoje a 1 bilhão e 800, 2 bilhões de reais se ele tivesse que comprar um terreno de frente para o mar. Então, é muito fácil, né? Usar uma área, né, em cima do mar, né? Não dê bola para a população, para a cidade. Então, essa é a minha opinião, né? Olha, esse é seu Júlio Tedesco e essa, como ele disse, é a opinião dele. Se você tem alguma opinião diferente, a cadeira está liberada também para ouvir todas as perspectivas desse assunto, que é realmente bastante polêmico. Seu Júlio, o papo tá ótimo, a gente ficaria até madrugada aqui, vamos comer um bolo mais, vamos tomar uma aguinha. Exato. E vamos se despedir do pessoal. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado, foi um papo muito bom. Eu tenho assim, muito orgulho de contar a trajetória da minha família, né? Então, para mim, é sempre um prazer estar com vocês. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Vamos comer o bolo agora. Bom, gente, é isso. Esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich. Hoje recebendo o Júlio Tedesco. A gente se encontra na próxima vez. Tchau!